Boa noite, irmãos. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês para novamente continuarmos compartilhando a palavra do Senhor. Hoje à noite eu quero mais uma vez agradecer o convite aos irmãos e também o privilégio de poder compartilhar esse tempo com vocês, compartilhar a palavra do Senhor. Ontem à noite, irmãos, nós, na nossa primeira mensagem que Deus colocou em nosso coração, nós abordamos a questão na carta de Pedro falando que nós precisamos ser santos. E naquela mensagem de ontem abordamos sobre a questão da santidade, buscar santidade, que é um mandamento esquecido. Nós precisamos buscar um coração santo. E a pureza da nossa vida, a pureza do nosso coração, ela está baseada quando nós procuramos entender e nunca esquecer jamais a percepção correta da glória de Deus, que nós, da graça que nos trazida, nós já somos alcançados pela graça do Senhor. A graça nos coloca responsabilidade e ainda a graça que a glória revelada que nós estamos aguardando por Jesus. Então, nós não podemos, e Pedro diz que a gente precisa nunca perder a percepção, essa contemplação da glória que a graça do Senhor na sua revelação nos traz. E Pedro vai dizer para a gente estar sempre atento a essa questão. Pedro diz que precisamos cingir a nosso entendimento. A nossa mente está sempre preparada com as questões celestiais, com os valores espirituais. Cingindo o lombo do vosso entendimento, não deixar que os embaraços da vida, do mundo, nos atrapalhem nessa questão de aguardarmos o nosso Senhor. Colocando na nossa mente aquilo que é puro, aquilo que é agradável, aquilo que é de boa fama, o louvor, a vida santa, sempre ocupando a nossa mente. Pedro diz que quando a gente faz isso, a gente fica sempre no estado de sobriedade. Não se embebedar pelo mundanismo. A palavra sobriedade contraria a palavra de alguém que está embriagado. E nós não nos embriagamos com o mundanismo. Não podemos fazer isso, Pedro diz. Nós não somos. Paulo vai dizer que nós não somos da noite. Mas ainda para a gente entender e procurar ter um coração puro, é necessário a gente também ter uma percepção correta e jamais perder, não só da glória de Deus, mas também da pessoa de Deus. Deus, ele é santo. Ele é santo e há uma ordem, um imperativo que sejamos santos também. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo em toda a vossa maneira de viver. A santidade sempre vivendo aqui de uma forma progressiva, diariamente, buscando sempre essa vida de pureza. Pedro diz que a gente precisa fazer isso. É de forma imperativa. Eu busco hoje, busco amanhã. Estou sempre procurando um estado de pureza, a santidade na minha vida. Mas Pedro encerra aquela primeira parte dizendo que a terceira questão: para eu buscar uma vida, um coração puro, a pureza é manifestada quando eu fundamento a minha vida na palavra de Deus. E Pedro vai embasar essa verdade quando ele diz: está escrito. Ele traz a mentalidade à palavra, e a palavra é suficiente para nos produzir em nós uma vida santa, uma vida pura. Pedro diz isso, está escrito, baseado na palavra, fundamentado na palavra, e a motivação para a gente viver em santidade é o caráter santo de Deus. E a gente vê que a palavra de Deus é santa. A palavra de Deus é santa e ela santifica. O próprio Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ainda o salmista Davi, quando escreve o Salmo 119, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Guardo no coração as tuas palavras, para eu não pecar contra ti. Irmãos, hoje à noite eu quero continuar ainda estudando com os irmãos essa temática, santidade, um mandamento esquecido, trabalhando então ainda aquela subtema de buscando a pureza no coração. Mas hoje eu quero com os irmãos analisar um pouco
a sexta, a bem-aventurança, que está que está no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no versículo 8. Mateus capítulo 5, versículo 8. Mateus 5 e 8, a palavra de Deus nos diz assim. Mateus capítulo 5, versículo 8. Mateus 5 e 8 diz assim: Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos orar. Santo Deus, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra que nos dá o entendimento de como poder viver para agradar e para a glória do Senhor, nos aproximarmos e vivermos em comunhão com o Senhor. Queremos, ó Deus, mais uma vez, nesta noite, suplicar a Ti que nos faça entender o texto da Tua palavra, os ensinamentos que a Tua palavra nos traz. Ajuda-nos, ó Deus, por meio do Espírito Santo do Senhor, iluminando os nossos olhos, nossa mente, para compreendermos, ó Deus, a verdade e também aplicar em nossas vidas. Nós não merecemos, ó Deus, nada que venha do Senhor, porque somos pecadores, mas o Senhor quis nos dar a Tua graça e nos dar a Tua palavra, e nós, tudo isso, ó Deus, é porque o Senhor é bondoso, amoroso e longânimo para conosco. Nesta noite, mais uma vez, suplicamos e reconhecemos a nossa indignidade, a nossa pecaminosidade, e queremos, ó Deus, dizer que somos altamente e completamente dependentes da graça santa do Senhor. Fala, ó Deus, ao nosso coração, muda a nossa vida. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Irmãos, a santidade, um mandamento esquecido, trabalhando ainda subtema de buscando a pureza do coração. Quando nós abrimos o Evangelho de Mateus, nós podemos observar, capítulo 5 até capítulo 7, Jesus está trabalhando o que chamamos, é conhecido como Sermão do Monte. Essa divisão principal do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, ela se encaixa diretamente no propósito geral do livro. A mensagem pregada pelo rei, aqui, nesses versos, nesses capítulos, é verdadeira. Jesus vai mostrar, tal como o judeu acreditava na Torá, que foi oferecida por Yahvé, ou Yahvé a Israel. Em contraste com a justiça, os fariseus na época de Jesus viviam uma justiça hipócrita, autocomplacente, exibida pelos líderes religiosos de Israel, uma vez que tanto João quanto Jesus haviam denunciado as práticas que os fariseus vinham tendo. Eles proclamavam uma vida ritualística altamente externa, porém o coração, o interior deles estava totalmente contaminado pelo pecado. Jesus chama-os de raça de víboras. Jesus diz que por fora era bonitinho eles, mas por dentro era igual o quê? A sepulcros caiados. E Jesus condena aquela aparente piedade, aquela falsa religiosidade que era medida por apenas valores externos, aparências externas. Não queremos dizer que as aparências externas, a forma como vivemos, seja errado, mas o externar da nossa vida precisa ser externar de algo que está de fato no nosso coração. Os fariseus viviam apenas de aparência, e Jesus então coloca e prega contra essas coisas, ensina contra essa vida, onde existia apenas uma aparência e não existia uma santidade interna, uma pureza interna verdadeira. O Sermão do Monte, irmãos, ele vai exatamente mostrar que aqueles que pertencem, que diz que Deus é o seu Senhor, ou, vamos colocar aqui a expressão, aquele que diz que é súdito, que faz parte do reino de Deus, aquele que tem Deus na sua vida, e vivendo dentro do reinado, do comando de Deus, esses precisam expressar as qualidades do seu rei.
Não tem como eu dizer que, usando uma linguagem de reinado, que eu sou súdito do rei, e eu não me comparo ou não venha querer ser ou viver como o meu rei pede ou o rei manda que eu seja. É contrário. Se o rei está dizendo que eu tenho que fazer alguma coisa, viver dessa maneira, e eu vivo de totalmente diferente, então eu estou sendo rebelde contra o rei. Mas não tem como a gente viver assim. O Senhor Jesus, ele vai mostrar exatamente que aqueles que são seus, aqueles que são de Deus, eles devem ter as qualidades produzidas na sua vida. E uma das qualidades que Jesus vai mostrar nesse texto que lemos é a vida de pureza. O Sermão do Monte está exatamente colocando essa questão: que tipo de justiça é exigido para o ingresso no reino e como deveríamos viver uma vez que nos juntamos às fileiras dos que aguardam a manifestação do reino. Como devemos viver, como devemos nos comportar. Primeiro, a primeira parte desse capítulo 5, de 2 a 16, Jesus escreveu e Mateus registrou, vai descrever exatamente as qualidades pessoais dos súditos do reino do Senhor, daqueles que fazem parte, que estão debaixo do governo do Senhor, nosso Supremo Deus. E não só essas qualidades pessoais, mas as recompensas também a gente vai receber por viver debaixo das orientações do Senhor. Aqueles que amam o reino, eles devem exibir ou demonstrar verdadeiramente, não apenas como algo externo, mas partindo do coração. Jesus vai mostrar os atributos que são relacionados ao reino de Deus. Todos os que vivem aquelas qualidades que são próprias do rei, aqueles que pertencem ao reino, precisam também desenvolver nas suas vidas. E Jesus mostra isso para nós. O texto mostra isso. Esse capítulo 5 de Mateus até o 7 vai exatamente detalhar essa questão. Jesus quer evitar, irmãos. Jesus, ele disse que não veio para abolir a lei, não veio para ser contra os ensinamentos de Deus, mas ele cumpriu a lei do Senhor. Mas o que é que ele faz? Ele cumpre. E ele não condena as práticas, a palavra de Deus, ele não está se revoltando contra a palavra de Deus. O que Jesus está fazendo é trazer o significado verdadeiro da verdade, que foi, no decorrer da história do judaísmo, mal interpretada pelos líderes religiosos que estavam vendo essa vida apenas como uma aparência externa. Apenas como aparência externa, mas o coração estava sujo por dentro. Jesus vai mostrar que a vida do cristão, ela precisa partir de dentro para fora. Eu demonstro que sou crente não porque eu venha ser no sentido de estar sendo falso, não no sentido de ter alguém na minha presença e, olha, eu vou me comportar direitinho aqui porque o pastor Hélio está presente, e se eu vacilar aqui, o pastor vai levar para a igreja e vai me disciplinar. Ou eu vou me comportar direitinho aqui porque o diácono da igreja está presente, ou o irmão da igreja ou qualquer pessoa da igreja está presente, e qualquer coisa eles podem dizer que eu estou errado e eu vou ser disciplinado. Então, por conta disso, enquanto eles estão presentes, eu estou vivendo de forma bem corretinha, mas quando eles viram as costas, eu sou diferente. Jesus está querendo evitar esse tipo de comportamento. Então, ele coloca, irmãos, para nós, para mim e para você, quando ele trabalha, que devemos ter, nesse texto que lemos, vamos nos até ao verso que lemos, ao verso 8, que trata exatamente da vida de pureza. Tem outras qualidades que ele desenvolve aqui, outras características que devemos desenvolver, mas eu quero me ater hoje na vida de pureza que ele fala. Há duas questões nesse texto que são muito debatidas, aqui especificamente nesse verso 8. A primeira, alguns dizem que se refere à pureza moral interior somente. Outros
que essa pureza moral interior, que é contrária à falsa piedade ou à falsa pureza do judeu no passado, que era apenas cerimonial, apenas externo. Mas outros dizem o seguinte, que aqui está relacionada à sinceridade, a um coração livre da tirania do eu dividido. Um coração que vive somente para Deus e não mais para si mesmo. Irmãos, mas digamos que esses debates que existem nesse texto, um puxa para o lado, outro para o outro, mas não tem como a gente dividir as duas opiniões. Essas opiniões, elas não, apesar de que os teólogos eles se dividem, mas quando a gente vai analisar à luz do texto e do contexto e do Evangelho de Mateus, não tem como a gente fazer uma dicotomia, né, uma diferenciação ou uma divisão nessas questões. É só pureza moral interior. É só uma vida de sinceridade, aonde um coração está livre do eu. Na verdade, eu creio que as posições falam da mesma coisa, elas se complementam. Por quê? Por que elas se complementam? Porque é impossível existir uma sem a outra. Por exemplo, se eu disser que tem uma pureza moral no meu coração, mas eu não sou sincero diante de Deus com essa pureza moral na minha vida prática, no dia a dia, eu estarei voltando à questão dos fariseus no passado. Com a boca eles falavam, mas o coração estava cheio. Então, refere-se à pureza moral, sim. A vida moral do crente, a pureza de coração, buscar a pureza de coração, mas ela também está relacionada à sinceridade desse crente, relacionada a Deus, que Deus conhece. Não tem como ter pureza moral se não houver uma vida sincera diante do Senhor, diante da igreja e perante o mundo. Por isso que eu acredito, no lugar de dividir essas duas opiniões que os teólogos tanto se debatem, eu acredito que não tem como existir uma sem a outra. Trata da pureza moral e de um coração sincero diante de Deus. Não tem como uma sem a outra. E o compromisso com o reino de Deus, o compromisso com Deus, ele vai fazer eu ter essa pureza moral e vai eu viver de coração, fazer eu viver de coração sincero perante o meu Deus. Os puros de coração, felizes são os puros de coração, porque verão a Deus, Jesus diz. Jesus está querendo, nos ensinando a viver uma pureza no nosso coração, e essa pureza viver de forma sincera, de forma que ela possa se externar perante Deus e também perante os homens. O que eu acredito, irmãos, Jesus está ensinando que aqueles que têm o Senhor em suas vidas, eles precisam desenvolver uma pureza, assim como é a pureza do seu rei, do Senhor Jesus. A finalidade da vida cristã é essa. Quando a gente vai ler Romanos capítulo 8, verso 29, o apóstolo Paulo diz que a vida cristã, nós fomos salvos, nós fomos eleitos por Deus, para quê? A finalidade é nos tornarmos conforme a imagem e semelhança de quem? De Jesus, parecermos com Jesus. Paulo João capítulo 8, Jesus diz que, 1 João capítulo 3, verso 1 a 3, quando chega no verso 2, João vai dizer que quando ele se manifestar, seremos semelhante a eles. Então, a finalidade que Jesus está querendo ensinar é que aqueles que são do reino de Deus, ou seja, aqueles que são de Deus, eles precisam ter a pureza semelhante ao seu Senhor, ao seu Rei, ao seu Deus. Nós somos de Deus, somos. Precisamos buscar uma vida santa, sim, Pedro já diz, sede santo, assim porque o Senhor é santo. Essa ordem já tinha sido dada no passado. Eu quero analisar, irmãos, baseado nessa questão, que aqueles que são de Deus,
que tem Deus como seu rei, precisa se assemelhar ao Senhor na vida de pureza, assim como o Senhor é. Vamos trabalhar hoje à noite 3 palavras que aparecem importantes aqui: coração, pureza e essa questão de ver a Deus. Jesus começa, e a gente analisa esse verso, apenas o verso 8, bem-aventurado os limpos de coração. Jesus começa mostrando que onde deve ser cultivada a pureza. A gente responde, a palavra de Deus responde, a pureza precisa ser cultivada no coração. A palavra de Deus é guardada no coração. Guarda no coração a tua palavra para não pecar. A pureza é o centro do nosso coração, o centro da nossa personalidade. A ideia, o conceito bíblico aqui que a gente entende a respeito de coração, o coração é tido como o centro da personalidade. Não indica meramente a sede dos afetos ou das emoções. Nas Escrituras, coração inclui a ideia de mente, emoção e vontade. Fala do homem em toda a sua totalidade, em toda aquilo que é a sua personalidade. Jesus está falando que a pureza deve penetrar em todos os corredores, em todas as partes da nossa vida. Nos nossos pensamentos, em nossas emoções, nas nossas motivações, nos desejos, na nossa vontade. Tudo isso, todo esse nosso coração, toda a nossa personalidade, ela precisa desenvolver e ser cheio de característica santa. Bem-aventurados limpos de coração. Os meus pensamentos precisam ser limpos, as minhas emoções, minhas vontades, os desejos que eu possuo, eu preciso tê-los como santo, como limpo, como puro. Paulo já ensina isso, falamos ontem. Tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se louvor existe, isso ocupe a vossa mente. O nosso coração, a nossa vida, o nosso ser precisa ser pautado pela pureza, pela vida de pureza. O coração, irmãos, porque Jesus vai dizer que bem-aventurados limpos de coração, cristãos ou pessoas com coração puros têm problema de viver, impuro aliás, não vão viver uma vida correta. O coração é a fonte de todas as dificuldades da nossa existência. Jesus mesmo declarou em Mateus capítulo 15, verso 19 o quê? Porque do coração procede o quê? Os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, prostituição, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias, tudo procede de lá. É um erro pensar que o mal está somente no ambiente. No decorrer da história, do ensino, da sociologia, de outros pensamentos das ciências humanas, muitos pensadores dizem, o homem, ele é naturalmente, ele tem bondade inerente em si. O que prejudica a existência do homem é meramente o contexto em que ele vive. Cidadãos chamados como John Locke, Augusto Comte, Jean-Jacques Rousseau, eles foram que divulgaram esses pensamentos, principalmente Rousseau. Rousseau, ele dizia o seguinte, que eles eram pensadores que falavam que o homem tinha um coração bom, que o homem é correto, foi a sociedade, o meio que o homem estava vivendo, que o deturpou. O filósofo Rousseau tinha essa perspectiva de que o homem tem constituição natural boa. Para ele, não existe personalidade, perversidade original ou na constituição humana. Rousseau está errado. A sociedade corrompe sim, mas a sociedade corrompe, mas o homem também tem um coração malvado. A palavra de Deus, ela faz várias advertências para mostrar para a gente ter cuidado com o coração. Jesus mesmo já disse, é do coração que parte todas as coisas, os pensamentos, os maus desígnios, os adultérios, os homicídios, parte de lá. O coração do homem é malvado, ele precisa ser tratado, ele precisa ser cuidado.
Não é meramente a sociedade somente que corrompe, tem o interior do homem com seus desejos, com seus desígnios, e precisam ser observados e cuidados. Provérbios 4:23 diz assim: de tudo o que o homem deve guardar, guarda o quê? Guarda o coração. Ainda o Salmo 119, o salmista Davi diz o seguinte: Davi orou, e na oração de Davi ele fala o quê? Que as palavras de meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Meus irmãos, algumas pessoas tratam os seus pecados das suas vidas e não reconhecem quão grande é, às vezes, a pecaminosidade gerada pelos maus desígnios e os desejos que estão guardados no mais fundo do abismo do seu coração. Precisamos pedir que Deus sonde o nosso coração. Senhor, tu me sondas e me conheces. Conhece o meu deitar, o meu levantar. Penetra, vê se há em mim algum caminho mau. Precisamos sempre. O salmista diz também: olha, Senhor, penetra em minha vida e veja se tem alguma coisa, pecado, se eu já me esqueci, traz a minha memória. A vida de pureza, irmãos, ela começa quando o nosso coração, ou seja, a nossa personalidade, o centro da nossa personalidade é revestida por pureza. Não tem como. A pureza, ela precisa ser interna. Se a pureza for demonstrada apenas como expressões externas, isso não é santidade, isso não é limpeza, isso não é pureza, é apenas farisaísmo, é apenas hipocrisia. É exatamente isso que Jesus quer evitar. No contexto de aqui de Mateus, Jesus estava ao redor de muitos fariseus que demonstravam, quando tinha gente presente, oravam nas esquinas e tudo mais, para demonstrar uma espiritualidade, para demonstrar uma falsa santidade. Mas Jesus vai dizer: vocês são hipócritas. Jesus fala para eles: são o quê? Sepulcros caiados. Romanos, Paulo, capítulo 2, Paulo fala a mesma coisa. Externamente a aparência de santo, mas por dentro Paulo diz sepulcro caiado. O profeta já falava: o povo honra com o lábio, mas o seu coração está longe de mim. Deus já falava através do profeta. A pureza começa no nosso coração. Bem-aventurado, felizes são os limpos de coração. Por que a pureza deve ser principalmente no coração? Porque a pureza exterior pode ser apenas a aparente. Mateus capítulo 23, Jesus fala sobre isso. Mateus capítulo 23 vai mostrar que os fariseus tinham uma aparente pureza, tinham uma aparente uma justiça, mas Jesus vai dizer: aqueles que são meus de fato, a justiça deles precisam superar de quem? Dos fariseus. Tem que ir além dos fariseus, porque o fariseu era apenas externo. Mateus capítulo 5, no versículo 20, Jesus vai falar isso: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a muito dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino, jamais entrareis no reino dos céus. A pureza começa no nosso coração. A pureza da nossa vida trabalha a nossa sede da nossa personalidade, trabalha o nosso ser. É lá que está a nossa formação do nosso caráter, daquilo que de fato somos. Porque a pureza é o lugar, o coração, irmãos, é o lugar da morada de Deus. Leia comigo Efésios capítulo 3, verso 17. O apóstolo Paulo fala que Deus, Efésios capítulo 3, verso 17, diz assim: assim habite Cristo nos vossos corações. Cristo habita onde? Na nossa vida, no nosso coração. Estando pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, Deus habita no nosso coração. Isaías capítulo 57, verso 15 diz que Deus habita no nosso coração.
O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 14 até capítulo 7, verso 1, o apóstolo Paulo trabalha essa questão. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade há. Paulo vai dizer, quando passa a partir do verso 16, Paulo diz assim: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nas coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, amado tais promessas, purifiquemos de toda a impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando nossa santidade no temor de Deus. Nós somos templo de Deus. Deus habita no nosso coração. E pelo fato de Deus ser santo, o nosso coração precisa ser santificados. E nós somos santificados por Jesus, sim. Mas só que a santificação posicional trazida e feita por Jesus em nós é real, sim. Mas, irmãos, essa ordem também ela é progressiva. Sede os limpos de coração. Bem-aventurado os limpos de coração, Deus habita no nosso coração. E Deus precisa, habitando no nosso coração, o nosso coração precisa estar sempre puro, sempre limpo. Coração puro, já dizia um escritor, irmãos, ele dizia assim: o coração puro é o paraíso de Deus, onde ele se deleita em habitar. Coração puro é o paraíso de Deus, onde ele se deleita em habitar. Agora, quais são os sinais, irmãos, de um coração puro? Um coração puro, ele serve a Deus com integridade. Um coração puro, ele não tem duplicidade de vida. Nós podemos ver que os fariseus, eles diziam que tinham coração, demonstravam ao contrário. Eles falavam, a vida de pureza deles era apenas aparente, mas Jesus conhecia o seu interior. Jesus conhecia o seu interior. Jesus conhece o nosso interior. Jesus sabe onde está. Se o nosso coração, o estado que estamos de pureza no nosso coração, Ele conhece. Ele esquadrinha todo o nosso ser. Ele sonda, Ele conhece, Ele vai do mais profundo dos nossos pensamentos. Ele é Deus, Ele sabe de tudo. E um coração puro, sinal de coração puro, irmãos, não tem uma vida dupla. Ele tem uma vida íntegra, uma vida correta. Ele tem um proceder em todos os cantos que ele puder estar. Os fariseus, quando estavam na frente das pessoas, era uma coisa. Quando não estava, era outra. Quando externava para as pessoas verem, mas Jesus sabia: olha, não tem nada de santidade na vida de vocês. Não tem nada de pureza na vida de vocês. Essa vida de duplicidade não é de quem tem um coração puro, porque quem tem um coração puro, ele é íntegro. Onde ele estiver, independente de quem esteja ao seu redor, ele tem sempre uma vida íntegra, um procedimento correto. Deus ama o que tem coração quebrantado, mas não aquele que tem um coração dividido. Oséias capítulo 10, verso 2 fala isso. Meus queridos irmãos, um coração puro evita também a aparência do mal. Além de ter uma vida de integridade, ele evita a aparência do mal. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 22, o apóstolo Paulo diz que um coração puro afasta-se daquilo que pode vir lhe trazer problemas, daquilo que pode vir envergonhar o nome do Senhor. Você quer exemplo nas escrituras de homem de coração puro? Primeiro, José. José, quando ele é tentado, tentam seduzi-lo. Quando a mulher de Potifar corre para cima dele, tentando seduzi-lo, tentando fazer propostas indecentes para ele, o que é que ele faz? José foge.
José foge. Por quê? Ele diz: olha, eu não vou pecar contra o meu Senhor, mas acima de tudo ele diz: eu não posso pecar contra Deus. Isso é pureza de coração, onde a sua mente não está contaminada por valores mundanos, nem por desejos pecaminosos, porque a centralidade do seu coração é Deus. O nosso coração, irmão, precisa ser puro. O centro da nossa vida precisa ser puro. Precisamos, e aquele que tem um coração puro, ele vai demonstrar numa vida de integridade, numa vida que foge da aparência do mal. Ele foge da aparência do mal, ele foge daquilo que pode escandalizar os fracos, ele foge da aparência do mal para não ser pedra de tropeço para o ímpio. Hoje tem muitos crentes, irmãos, que dizem ser crente, mas no trabalho dá mau testemunho, escandaliza o nome do Evangelho. Na igreja, perante o pastor, perante o irmão, perante o diácono, é o santo. Mas fora, irmãos, é o demônio, desculpe aí. Precisamos viver uma vida que demonstra santidade. A segunda coisa que Jesus vai trabalhar, a primeira é que a santidade, a pureza, começa no coração, o centro do nosso ser. Ele precisa ser tomado por motivações puras, motivações santas. A palavra de Deus nos mostra isso. Mas a segunda palavra que aparece aqui é a palavra pureza, vamos analisar o coração. Existe, aliás, a palavra pureza. O que significa essa pureza de coração? Os 5 tipos de pureza que a gente vê nas Sagradas Escrituras, vamos chamar, segundo alguns colocam, pureza primitiva, que é a pureza que existe apenas em Deus. Deus, ele é absolutamente puro, completamente puro, sem nenhum vestígiozinho de pecado. Ele é essencialmente puro. A pureza criada, esta é a pureza de um ser puro, antes da queda. Deus criou os anjos em pureza, puro. Criou o homem em pureza, puro, mas o homem caiu e alguns anjos também caíram. A pureza final, esta é a categoria de glorificação. No fim dos tempos, todos os salvos serão completamente puros, como João diz em 1 João capítulo 3, verso 2. Seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Essa é a finalidade da nossa vida. A pureza posicional, essa pureza que temos agora, atribuída ou dada a nós, não por méritos nossos, mas por mérito de Jesus. Nós somos santificados em Cristo, e Deus olha para nós, nos vê através de Cristo. Mas o que Jesus está colocando aqui, irmãos, é a pureza prática. A pureza prática da nossa vida, ou seja, vamos chamar de uma pureza, uma santificação progressiva. O crente, ele precisa desenvolver uma santificação progressiva. Ele já tem uma santidade posicional, uma santificação posicional. Agora veja como Pedro coloca, e os evangelhos colocam, e também Paulo fala nas cartas aos Romanos, em Coríntios, a ideia do imperativo, a ordem de sempre estarmos sendo santos, demonstrando isso de forma prática. E Paulo coloca lá em 2 Coríntios 7:1, tendo, pois, amados, vamos estar sempre nos purificando. É uma pureza prática. Vamos sempre nos purificar de todas as impurezas de todos os dias. Essa pureza que precisamos. Jesus diz: bem-aventurados limpos de coração. Precisamos viver, irmãos, uma pureza prática no dia a dia. A ideia da palavra pureza que Jesus utiliza aqui é uma palavra que vem da expressão grega, que denota a ideia que era muito usada naquela época: alguém que lavou e lava sempre a roupa, alguém que não fica com roupas sujas. Pode ser que no decorrer da vida até a roupa dele foi suja, mas ele sempre lava, ele não deixa, ele não veste essas roupas sujas, ele está sempre vestindo roupa nova.
a roupa nova, sempre vivendo roupa limpa, a ideia é. Ele sempre está lavando as suas vestes, para não viver com roupas sujas, em lama, cheia de lama. Podemos ver isso no Antigo Testamento em Zacarias. A gente vê o sumo sacerdote Josué em trajes sujos. Os trajes sujos era sempre a ideia que o povo estava sempre envolvido no pecado. Deus tinha tirado o povo lá da Babilônia, tinha levado para as terras, tinha dado novamente prosperidade para o povo. Anos depois o povo volta a pecar. E Zacarias vai narrar o seguinte, que lá está Josué diante do anjo. Josué está em trajes sujos. A ideia é que impuro, contaminado pelo pecado. O cristão não pode. A palavra pureza é contrária exatamente disso. O cristão, ele precisa estar sempre em trajes limpos, brancos, alvos como a neve. A Bíblia usa muito essas expressões em Apocalipse. A igreja de Laodiceia estava pior do que sujo. Apesar de Laodiceia ser uma cidade que tinha muito tecido, muito bom, bonito, a igreja estava em estado pior. A vergonha da igreja era pior, porque estavam como se fossem nus. Jesus diz: aconselho que de mim compre trajes limpos, trajes santos, vestiduras brancas para te vestir como sinal de pureza. Essa é a ideia de Jesus. Nos vestirmos de pureza, revestirmos de pureza. A ideia significa limpo. Mas a ideia aqui que Jesus quer mostrar, irmãos, é uma vida sem hipocrisia. Um coração puro é uma vida sem hipocrisia. É uma devoção não dividida. Que aqui, quando eu estou perante os irmãos, eu sou uma coisa, mas lá fora eu sou outra. Não pode ser assim. O salmista, no Salmo 86, verso 11, ele diz assim: olha, dispõe o meu coração a temer. A ideia de temor é respeitar Deus. Deus coloca no meu coração a respeitar o Senhor, porque em qualquer lugar que eu tiver, independente de quem esteja me olhando, eu sempre serei aquele cidadão que faz parte do reino de Deus. Aquele cidadão que tem Deus como Senhor. A pureza de coração me leva a fazer isso, porque se o meu coração internamente é puro, irmãos, a vida não vai ser aparente, mas você vai ver uma vida autêntica. Uma vida autêntica. O apóstolo Paulo, ele trabalha essas questões. Paulo coloca essa grande dificuldade que ele tem. Capítulo 7 de Romanos, ele diz: olha, o meu coração é ruim, e eu sempre estou tentando lutar contra mim mesmo, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, Paulo diz. Mas Romanos 7, 23, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Paulo está dizendo: olha, eu preciso ter cuidado. A minha carne quer pecar, mas Paulo diz que há um esforço, uma vida de esforço para não ter uma vida dupla. Ele se esforça para não errar. Ele se esforça para não errar. Ele luta contra si. Ele diz que ele esmurra o corpo dele, para ele não ter uma vida dupla, para ele não ter uma vida de hipocrisia, para ele não viver contaminado pelo pecado. A ideia aqui de Jesus é exatamente essa, mas também uma vida destituída da contaminação do pecado. A palavra puro expressa a ideia de sem mácula, que seja puro, que seja íntegro. O Senhor Jesus nos ensina isso, irmãos. Mas ainda, quais as razões que a palavra de Deus nos dá para a gente ser puro? Primeira razão é que sede santo, porque está baseado no caráter de Deus. Eu quero me relacionar com Deus, eu quero viver na presença de Deus. Então, sede santo porque Deus é santo. Eu preciso ser santo porque o Deus com quem eu me relaciono também é santo. Nós não podemos perder a percepção de quem Deus é. O apóstolo Paulo coloca em 1 Tessalonicenses 4:3, porque esta é a vontade de Deus. Quer saber qual é a vontade de Deus?
Primeiramente é a vossa santificação, que vos abstenhais de toda impureza. Essa é a vontade, são as razões por que precisamos buscar. Podemos, irmãos, viver, Jesus mostra que a gente precisa buscar essas coisas. Os evangelhos, as cartas, o Novo Testamento, o Antigo Testamento mostra que é possível viver uma vida de santidade. Mas ainda o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1, verso 4, precisamos viver e buscar uma vida santa, porque Deus nos escolheu para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. Se nós não estamos desenvolvendo uma santidade prática na nossa vida, como é que nós vamos demonstrar que somos salvos, que somos de Deus? O próprio Jesus ensinando, ele diz que pelos frutos vocês vão demonstrar quem são. Pelos frutos conhecereis. Aqui cai aquela história que eu contei ontem, a ovelha da igreja do professor, que ele disse: olha, pastor, salvo eu já sou, galardão eu não quero, quando eu morrer eu vou para o céu. Mas o cidadão não estava dando frutos da graça de Deus. A graça de Deus, a nossa vida, irmãos, nos traz compromisso, nos traz o viver de produzir uma vida santa, o dever de produzir uma vida santa. Paulo diz isso: nós somos eleitos por Deus para sermos, a fim de que, com o propósito com a finalidade de ser santo, irrepreensível. Mas o cidadão diz: olha, eu sou eleito, eu sou salvo, eu vou para o céu, mas vive nesse mundo totalmente contrário à verdade de Deus, envolvido em pecado. Como pode proclamar, dizer que é salvo desse jeito e não vive, não demonstra nenhuma característica de Jesus na vida dele? É difícil. A eleição de Deus para nós. O apóstolo Paulo já disse que nós somos chamados, predestinados, eleitos por Deus para sermos conforme a semelhança, a imagem de Jesus, para desenvolver a personalidade de Jesus em nós. Deus me elegeu, Deus me deu a salvação, me chamou para ser salvo, para desenvolver em mim a personalidade do Senhor. Eu, como cidadão do reino de Deus, participante, que tendo Deus como Senhor da minha vida, eu preciso me assemelhar ao meu Senhor. Eu preciso ser parecido com o Senhor Jesus. Quando a gente vai para a carta de Pedro, João diz que nós precisamos amar como ele amou. Pedro diz que nós precisamos andar como ele andou. Seguir os passos do Mestre, seguir os passos do Senhor. A pureza precisa ser vivida, irmão, por causa do propósito, da finalidade que fomos salvos. Nós fomos salvos para sermos santos e irrepreensíveis. Nós somos salvos para nos tornarmos semelhantes a Jesus. Mas ainda, a gente pode ver mais razões por que temos que buscar uma vida de pureza. A vida de pureza é o propósito da nossa redenção. Se pudéssemos, irmãos, ir para o céu com os nossos pecados, para quê? Se pudéssemos ir, tem cristão que acha que pode viver em pecado e acha que vai entrar no céu. Parece que Jesus não lhe perdoou os seus pecados. Se fosse assim, irmão, se Jesus viesse morrer por mim, para eu continuar pecando, que valor teria a graça de Jesus? Tem uns quem fazia isso eram os nicolaítas. Romanos capítulo 6, os nicolaítas diziam o seguinte: Paulo ensinou: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí os nicolaítas diziam assim: ah é? Então nós vamos pecar mais, para que a graça de Deus seja maior. Ou seja, o nosso pecado vai ajudar, vai favorecer mais a Deus. O entendimento errado, e tem crente que age assim. Paulo diz: não reine, portanto, o pecado no vosso corpo, de maneira que obedeçais às paixões, porque o fim de tudo isso é a morte. Nós somos redimidos pelo Senhor Jesus na cruz, para quê? Para sermos libertos, e Ele nos libertou dos nossos pecados. O pecado não é mais o Senhor da minha vida. Paulo trata sobre essas questões em Romanos 6. Nós somos redimidos. O preço da nossa redenção foi o sangue de Jesus. Para quê? Para vivermos uma vida santa.
Tito capítulo 2, verso 14, o apóstolo Paulo diz que Cristo nos remiu do pecado. Para quê? Para purificar um povo totalmente seu. Vamos ler Tito 2 e 14, irmãos. Diz assim, Tito 2 e 14. Vamos começar do 12. Diz assim: educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, a qual a si mesmo se deu por nós. Olha mais uma vez aqui, a finalidade foi a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Jesus morreu, irmão, para isso, para nos trazer uma vida pura, produzir uma vida pura em nós. O pecado, quando nos envolvemos no pecado, como vivemos uma vida impura, nós estamos desprezando a redenção do Senhor. A nossa redenção, para termos uma vida de pureza, custou muito caro. Custou o sangue de Jesus. Nós não podemos fazer isso, desprezar o sangue de Jesus. Quando nos envolvemos em pecados, é como se estivéssemos desprezando isso. A finalidade foi para remir-nos e gerar em nós uma vida pura, vivermos uma vida de pureza. Precisamos ter um coração puro, meus queridos irmãos. Por quê? Tito 1:15, Tito diz assim, Tito capítulo 1, versículo 15: de todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Para nós cristãos, quando o nosso coração é puro, quando a nossa mentalidade é pura, todo aquilo que vamos fazer serão motivadas por pensamentos, atitudes e ações, aliás, puras. Um cristão que tem a mente pura, se ele ver uma mulher passar por ele na rua, ele não vai virar o pescoço e soltar assovio como o incrédulo faz, porque na mente dele não tem pureza. Mas a gente vê muitos crentes às vezes tendo atitude de incrédulo. Por quê? Porque os pensamentos são impuros. O assobio, as palavras malditas que dizem, são apenas desejos que estão aonde? Lá no coração, que são externados. Por quê? A mente é impura, o coração é impuro. E não foi trabalhado o caráter ainda. Devemos ter um coração puro por amor a Deus. Deus é santo. Abacuque diz: Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar a maldade, a impureza. Devemos ter um coração puro, irmãos, porque a finalidade é sermos parecidos com Jesus. Agora, como ter esse coração puro? Falamos um pouco ontem. Jesus diz que a palavra de Deus é pura e ela purifica. João capítulo 15, verso 3. Vós estáis limpos pela palavra. Ela é pura e ela purifica. Jesus orou, João 17:17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra é como um espelho que mostra a nossa impureza. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando a palavra. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Irmãos, João diz o seguinte ainda, que o sangue de Cristo é a fonte também da nossa purificação. 1 João capítulo 1, verso 7. O sangue de Jesus nos limpa de todos os nossos pecados. Se a nossa vida não está sendo vivida de forma pura,
Se o nosso coração de fato não está sendo puro, precisamos reconhecer o nosso pecado e chegar diante de Deus e dizer: Senhor, me perdoe, porque eu tenho tido pensamentos impuros, porque eu tenho tido atitudes impuras, e eu preciso que o Senhor me perdoe dos meus pecados. Mas hoje em dia, irmãos, tem alguns pecados que está tão comum na vida dos crentes, de alguns irmãos, que já se tornaram, como alguns dizem, pecado de estimação, que não querem deixar de jeito nenhum. Mas nós precisamos, irmãos, reconhecer que nós pecamos, e que precisamos sempre da pureza e do pedido de perdão, que Jesus nos purifique pelo seu sangue. Se dissermos que não temos cometido pecado, João escreve, diz, 1 João capítulo 1, se dissermos que não temos cometido pecado, mentimos. Capítulo 1, verso 8. E não enganamos a nós, e não a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É possível, irmãos, que no decorrer da vida venhamos cometer tropeços na vida e pequemos, sim. Mas eu vou vir continuar com a roupa suja do pecado como Israel ficou por muito tempo? Não. Eu preciso ter um coração puro. E como obter isso? Se eu errei, se eu pequei, Senhor, me perdoe, me purifique. Mas alguns de nós gostam de esconder os pecados, assim como Davi tentou fazer. Foi o que Davi tentou fazer. Davi olhou para a mulher, e ele não cuidou do coração dele. Sentiu-se atraído pelo desejo, mandou trazer a mulher, cometeu o pecado de adultério. Depois que cometeu o pecado de adultério, ele agora trama planos para matar o marido da mulher. Manda matar. Aí talvez, olha, estou tranquilo aqui, ninguém sabe, né? A mulher está grávida, o marido dela morreu, vou me casar com ela. Ninguém, mas o coração de Davi, cheio de impureza. Cheio de impureza, porque ele deixou de cuidar do coração, ele deixou de guardar o coração. Até que veio o profeta, e Davi viveu algum tempo escondendo isso. Até que veio profeta enviado pelo Senhor, que conta a história, e Davi é confrontado pelo quê? Pela palavra de Deus através do profeta. O profeta diz: Davi, é tu. Esse homem que fez isso, és tu, rei. Davi então escreve os salmos, demonstrando o seu arrependimento e clamando a Deus por perdão. É possível que na caminhada da vida, irmãos, a gente cometa tropeços? Sim. Que a gente deixe de guardar o coração e o coração seja tomado por pensamentos, atitudes impuras? Sim. Mas precisamos pedir perdão ao Senhor, pedir que o Senhor nos purifique. Salmo 51, Davi pede perdão a Deus. Salmo 32, ele: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram, porque a mão do Senhor pesava sobre mim. Então eu disse: eu vou confessar o meu pecado eu não mais ocultei. Ele confessa ao Senhor os seus pecados. Salmo 51, ele diz: olha, Deus, cria em mim, ó Deus, um espírito, coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Vamos ler alguns trechos do Salmo 51, irmãos, hoje à noite, neste momento, rapidamente. Salmo 51, Davi, após o seu pecado, ele está pedindo que Deus, sentindo a necessidade, novamente a pureza do coração, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, e apaga as minhas transgressões.
No verso 10, ele vai reconhecer toda a sua pecaminosidade. Lava-me completamente, purifica-me do meu pecado. Verso 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi reconhece a necessidade de pureza, ele reconhece que tinha cometido pecado contra Deus. E ele está com o coração quebrantado diante de Deus. Como termos pureza, irmãos? É possível que pequemos, sim. Mas precisamos reconhecer e voltar à nossa vida de pureza, assim como fez Davi. E certamente seremos recompensados de uma forma gloriosa. É a terceira questão aqui que aparece no texto de Mateus 5:8. Bem-aventurados limpos de coração, aqueles que têm um coração puro, que procuram, que vivem uma vida de pureza. A expressão verão a Deus. Eles verão a Deus, irmãos, na vida por vir. Desfrutarão da comunhão com Deus nesta vida e na vida por vir. Pela fé, nós já desfrutamos dessa comunhão com Deus. Mas na vida por vir, João diz, haveremos de vê-lo nosso Senhor, assim como Ele é. Precisamos, irmãos, entender que precisamos viver uma vida pura. O nosso Deus, Ele é transparente para conosco e Ele tem bênçãos. Ele quer viver essa vida de comunhão conosco sempre. Mas para viver sempre essa vida de comunhão conosco, João diz, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos em trevas, não tem como ter comunhão com Deus. Sem vida de pureza não tem comunhão com Deus. Sem vida de pureza não tem vida com Deus. Paulo, quando escreve aos Coríntios, capítulo 13, verso 12, Paulo incentiva os coríntios a deixar a vida de pecado. Na cidade de Corinto tinha adoração ao deus Baco e à deusa Diana, e alguns crentes, eles desde capítulo 7 de 1 Coríntios, ele começa a mostrar até capítulo 11, que é possível que existia crentes, e capítulo 2 Coríntios ele volta a falar isso novamente, que deixa possível que existia crentes que eram cristãos na igreja de Corinto, que se envolvia com o templo pagão, e Paulo vai dizer, olha, vocês estão trocando a glória por vir, a presença de Deus, a comunhão com Deus, pela vida pecaminosa. E Paulo vai dizer, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para nós. Nós não podemos trocar a percepção da glória futura, de nos encontrarmos com o Senhor, e ainda nesta vida de vivermos em comunhão com o Senhor, nós não podemos abrir mão disso para vivermos gozando dos prazeres deste mundo. Não vale a pena, irmãos, a gente abandonar a comunhão com Jesus, perder a comunhão com Deus, para se aliar ao pecado. A gente viu que alguns homens de Deus no passado fizeram isso, tentando curtir a vida, tentando viver atrás dos prazeres, perderam a comunhão com Deus. Eles reconhecem isso, como por exemplo, Salomão. Ele, depois de velho, ele vai escrever o livro de Eclesiastes, dizendo que tentou encontrar alegria em tudo na vida, em dinheiro, em bebidas, em mulheres, em propriedades, mas ele diz, olha, nada disso me satisfez, somente Deus. Não tem mais nada belo, não tem nada mais prazeroso do que poder estar na presença de Deus. O salmista no Salmo 16, verso 11, diz que na presença de Deus há plenitude de alegria, há delícias perpetuamente. Nada é mais prazeroso do que ouvir do Senhor naquele dia, muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, e de gozar das maravilhas do Senhor. Nós não podemos, irmãos, trocar as bênçãos e viver na presença do Senhor, desfrutar da comunhão com o Senhor, de nos relacionar com o Senhor, por lentilhas que o mundo oferece. Precisamos viver um coração puro diante do nosso Deus.
está o anseio de viver na presença de Deus, nos encontrar com o Senhor, deve fazer eu viver hoje como se Jesus fosse voltar daqui a pouco? Moody, quando ele estava prestes a morrer, ele diz: olha, não orem para eu ser curado, não me detenha da glória. Eu quero me encontrar com Jesus, porque eu já vivo essa comunhão aqui e lá será maior. Moody, ele dizia: afasta-se da terra, afasta-se do mundo e aproxime-se do céu. Afasta-se do mundo e se aproxime-se do céu. Afaste-se do diabo e de si mesmo e se aproxime-se de Deus. Precisamos, irmãos, viver em comunhão com o Senhor, aguardando a revelação da sua graça, vivendo uma vida pura. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, agradecemos. Amém. Muito obrigado, irmãos, que Deus abençoe.